Olá pessoal, essa é a segunda parte da aula sobre cinética enzimática. Na aula de hoje nós vamos realizar os experimentos que variam dois parâmetros muito importantes para determinar a atividade de uma enzima. Primeiro nós vamos analisar como o pH afeta a atividade enzimática e depois nós vamos ver como a concentração do substrato afeta a velocidade de reação de uma enzima. Lembre-se que os experimentos que serão realizados nessa aula consistem de vários tubos de ensaio com composições diferentes e que serão submetidos a várias etapas de reação e análise. Não deixe, portanto, de fazer as suas anotações e acompanhar o protocolo dos experimentos através do livro didático ou do material que o seu professor disponibilizou para você. Então vamos à segunda parte dessa aula de cinética enzimática. Uma boa aula a todos! Muito bem, pessoal. Vocês já viram na primeira aula como funciona a reação catalisada pela enzima invertase. Nós vamos continuar usando essa enzima para realizar os experimentos de hoje. Você também já viu como que nós detectamos a presença de açúcares redutores numa solução utilizando a reação do DNS. Então, se vocês ainda não assistiram o vídeo da primeira parte dessa aula, recomendo que vocês assistam antes de continuar assistindo essa segunda parte. Nós vamos então direto para o primeiro experimento dessa aula, onde nós vamos avaliar o efeito da variação do pH na atividade da invertase. Entretanto, antes de eu ir para a bancada fazer o experimento com vocês, eu preciso mostrar para vocês qual vai ser a composição de cada um dos tubos que nós vamos utilizar. Então veja aí. Então, para esse experimento, nós vamos utilizar 9 tubos de ensaio. Reparem que, para cada um dos tubos, nós temos soluções tampão de pHs diferentes. Ou seja, no tubo 2 nós vamos ter 1 ml de solução tampão pH 2, no tubo 3, 1 ml de solução tampão pH 3 e assim por diante até o nosso tubo 9, onde nós vamos ter 1 ml de solução tampão pH 9. Todos os tubos têm a mesma quantidade do substrato, meio ml de sacarose, na concentração de 0,2 molar, e todos os tubos vão ter a mesma quantidade de enzima, 0,2 ml, da solução de invertase. Exceto pelo nosso tubo 1, que vocês já sabem, vai ser o nosso tubo branco, ou seja, nesse tubo nós não queremos que tenha açúcares redutores, vai ser o nosso tubo de absorbância 0, portanto, nós não vamos colocar a invertase neste tubo 1. Vejam ainda que o volume total de todos os tubos é de 2,5 ml. Aqueles tubos que têm 0,2 ml da solução da enzima vão ser completados com 0,8 ml de água destilada para fechar o volume total igual para todos os tubos. Então agora podemos ir lá para a bancada e realizar esse primeiro experimento de hoje. Muito bem, pessoal. Então, como vocês viram na composição dos tubos que estava descrita na tabela, o experimento para a gente verificar o efeito do pH na ação da enzima invertase vai ser feita com 9 tubos, sendo que cada um desses tubos vai ter uma solução tampão com pH diferente. Então, cada tubo aqui vai ter um pH específico. Nosso tubo 1 vai ser o nosso tubo branco, tubo 2, solução tampão pH 2, tubo 3, solução tampão pH 3 e assim por diante, até o nosso tubo 9, que vai ter solução tampão com pH 9. Então agora a variação de parâmetro em cada um desses tubos é o pH do meio. Todos os outros componentes são a mesma coisa, todos eles têm o substrato, sacarose, e o que falta a gente colocar é a enzima invertase. Como vocês já sabem, a enzima tem que ser a última adição do tubo, uma vez que, quando adicionada a enzima, a reação começa a se processar. Então eu vou colocar 0,2 ml da invertase em cada um desses tubos e depois a gente vai incubar eles a 25 graus. Lembrando que o tubo 1 é o nosso tubo branco, então por isso que eu não coloquei a invertase no tubo 1. Prontinho. Todos os tubos têm a invertase e todos podem ir agora para ser incubados a 25 graus por 5 minutos.
Vamos aguardar os 5 minutinhos. Ok, então processada a reação enzimática, 5 minutos a 25 graus. Podemos tirar os tubos e adicionar 1 ml de solução de DNS em cada um deles para interromper a reação e para a gente detectar os açúcares redutores logo depois. Então, todos eles agora vai 1 ml de DNS. Ok? Para a reação de detecção dos açúcares redutores, nós precisamos de 5 minutos a 100 graus. Então vamos colocar todos eles ali. Contar 5 minutinhos e daí a gente tira para finalizar o experimento. Muito bem, chegamos nos 5 minutos de reação a 100 graus. Vamos tirar os tubos. Prontinho. E o que nós temos que fazer agora, como vocês já sabem, é adicionar a todos esses tubos 6 ml e meio de água. Pronto. Estão aqui nossas amostras prontas para serem lidas no espectrofotômetro. Lembrando que nós vamos utilizar o tubo 1, que é o nosso tubo branco, para zerar o equipamento, nosso tubo de absorbância 0, e vamos determinar a absorbância dos demais tubos. Então vamos aguardar um pouquinho só para resfriar esses tubos, uns 2, 3 minutinhos, e vamos lá para o espectrofotômetro. Ok, pessoal, então aqui estão nossos tubos que a gente realizou o experimento da reação da invertase variando o pH, né, variando os parâmetros pH em cada um desses tubos. A primeira coisa que vocês já notam é que o perfil de coloração desse experimento, dos tubos desse experimento, é diferente do que vocês têm visto até agora. Normalmente os primeiros tubos são bem clarinhos e os tubos onde você tem uma concentração maior de produto, né, vão ficando mais escuros. Aqui você tem uma inversão, ou seja, você tem uma regressão da cor a partir do tubo 6, 7 mais ou menos. Então você vê que os tubos primeiros são mais clarinhos, depois lá pelo tubo 5, 6 fica mais forte e depois a cor dá uma diminuída. Tá? Isso vai ser importante para a gente interpretar nossos resultados e para a gente fazer isso de uma forma bem certinha, vamos tirar a absorbância desses tubos aqui. Lembrando sempre de zerar o equipamento com o tubo 1. Então, nosso tubo 1 é o tubo branco. Verificando se a absorbância, se o comprimento de onda está no comprimento que o protocolo pede, 540 nanômetros, então tudo bem. E zerando o equipamento com o tubo branco. Vamos dizer para o equipamento que a absorbância desse tubo de concentração 0 de açúcares redutores é igual a 0. Zerado o equipamento, podemos fazer a leitura dos demais tubos.
Não esqueçam de anotar os resultados para a gente conseguir interpretar esses dados aqui da melhor forma possível. Então, a reação da invertase que se processou em pH 2, no tubo 2, deu absorbância de 0,280. Sempre limpando bem a cubeta antes da próxima amostra. Em pH 3, no tubo 3, a absorbância foi de 0,361. Tubo 4, reação realizada em tampão pH 4, a absorbância foi de 0,480. A enzima funcionando em pH 5, depois da reação com o DNS, para detectar os açúcares redutores, vai dar absorbância de 0,517. Em pH 6, tubo 6, a absorbância vai ser 0,367. Em pH 7, ou seja, pH neutro, né, próximo da neutralidade, a absorbância 0,294. Em pH 8, essa enzima funcionou e deu uma absorbância de 0,094. E em pH 9, nosso último tubo, tubo 9, a absorbância vai ser igual a 0,007. Bem baixinha essa absorbância em pH 9. Então, como já era observado visivelmente, né, visualmente, aqui nos nossos tubos, nós tivemos absorbâncias baixas em pHs mais baixos, depois as absorbâncias subiram um pouco e depois caiu bastante, chegou bem próximo até do zero do nosso tubo que a enzima funcionou em pH 9. Ok? Então vamos interpretar esses resultados para ver o que isso nos diz. Muito bem, pessoal. Agora que nós determinamos a absorbância de todos os nossos tubos, nós podemos fazer uma relação entre o pH, onde a reação enzimática foi processada, e a absorbância, que nada mais é do que um indicativo da quantidade de produtos, açúcares redutores, que foi produzido. Fica muito mais claro observar no gráfico aquele padrão que nós observamos de coloração nos tubos. Ou seja, nos tubos de pH mais baixos, a coloração era mais fraca, aumentando nos tubos ali próximo de pH 5 e diminuindo novamente nos tubos que têm o pH mais alto. Fica muito evidente, olhando pela linha de tendência desse gráfico, que em torno de pH 5, a reação gerou uma quantidade muito maior de açúcares redutores. Enquanto que em pHs mais extremos, ou seja, muito ácidos ou muito alcalinos, a quantidade de açúcares redutores é bastante menor. Isso significa que a enzima funcionou de uma maneira muito mais eficiente em torno de pH 5, ou seja, muito mais sacarose foi convertida nos seus produtos, glucose e frutose. Por conseguinte, muito mais DNS foi reduzido e o tubo acabou tendo uma absorbância muito maior. Isso nos mostra de forma muito clara que a invertase tem um pH ótimo de funcionamento
próximo de pH 5. E é por isso que nós estamos utilizando tampão acetato pH 4,7 nos outros experimentos que nós estamos realizando nessas duas aulas. Nós queremos que a enzima esteja funcionando num pH ótimo e que esse não seja um fator que esteja afetando a atividade da enzima, uma vez que nós estamos variando outros parâmetros. Esse pH ótimo de funcionamento da invertase também faz sentido se nós observarmos aonde essa enzima se encontra dentro dos micro-organismos, por exemplo, das leveduras. Normalmente nós encontramos a invertase dentro dos lisossomos e não no citoplasma dessas leveduras que tem pH próximo de 7. Os lisossomos, por sua vez, têm um pH mais ácido, uma vez que são as organelas responsáveis por fazer a digestão de vários dos materiais incorporados pela célula. Observe ainda que em pH 9 a enzima está praticamente inativa, ou seja, quase nada do substrato foi convertido em produto. Vocês já viram na aula de pH e tampões que o pH do meio influencia diretamente o estado de protonação ou desprotonação dos grupos ionizáveis presentes nos aminoácidos. Uma vez que o sítio ativo da invertase contém aminoácidos que são carregados positivamente ou negativamente, ou seja, contém aminoácidos que têm cadeias laterais ácidas ou básicas, a diminuição do pH vai favorecer a protonação desses grupos, que se forem ácidos vão perder sua carga negativa e se forem básicos vão ganhar uma carga positiva. Em contrapartida, o aumento do pH vai fazer com que esses grupos ionizáveis sejam desprotonados. Os grupos ácidos vão, portanto, ficar carregados negativamente, enquanto que os grupos básicos vão ficar sem carga. Para essa enzima invertase, um pH próximo de 5, ou seja, uma concentração de prótons próximo de 10 a menos 5 mol por litro, é a situação ideal para que os grupos ionizáveis que estejam presentes no sítio ativo da enzima estejam no seu estado de ionização correto, a fim de reconhecer o substrato de forma mais eficiente. O estado de ionização das cadeias laterais dos aminoácidos também pode afetar a estrutura terciária da proteína como um todo, fazendo com que a enzima sofra pequenas modificações conformacionais, podendo favorecer ou prejudicar a entrada do substrato no sítio ativo. Muito bem, pessoal, vocês viram então como o pH é importante para a atividade enzimática. Toda enzima, portanto, vai ter um pH de funcionamento ótimo. Algumas enzimas toleram melhor a variação da concentração de prótons na solução e trabalham em faixas de pH mais amplas. Outras são extremamente restritivas e pequenas variações do pH podem inativar completamente a enzima. Muito bem, pessoal. Para o nosso segundo e último experimento dessa aula, nós vamos realizar a variação de um parâmetro que vai nos dar muitas informações sobre a cinética de funcionamento de uma enzima. Eu estou falando da concentração do substrato. E quando nós falamos sobre cinética enzimática ou sobre a velocidade da conversão do substrato em produtos, nós não podemos deixar de falar numa equação muito importante no estudo das enzimas. É claro que eu estou falando sobre a equação de Michaelis-Menten. Vamos analisar com calma como que a velocidade de funcionamento de uma enzima está relacionada com a concentração do substrato ao qual ela está submetida. Então vejam que a equação de Michaelis-Menten diz que a velocidade inicial de uma reação depende da velocidade máxima com que essa enzima trabalha, depende ainda da concentração do substrato e depende de uma constante, Km, chamada de constante de Michaelis-Menten. Essa constante nada mais é do que o valor da concentração de substrato aonde a enzima está trabalhando na metade da sua velocidade máxima. E como representa uma concentração, é um valor expresso em mol por litro. É muito importante saber o valor do Km para uma determinada enzima, por várias razões. Já que o Km é uma constante para cada enzima em relação a cada substrato, nós podemos realizar comparações entre isoenzimas, ou seja, enzimas diferentes, mas que realizam a mesma reação sobre um mesmo substrato. As variações no Km entre uma enzima e outra ainda nos dizem como que um ligante, ou seja, como que um substrato se liga melhor a uma enzima em relação a outra. Saber o Km de uma enzima é fundamental nas práticas de laboratório e também na atividade industrial que utilizam essas moléculas. Nós também podemos determinar se determinado nível de substrato intracelular é adequado para o funcionamento de uma enzima, se nós soubermos o Km da enzima que atua sobre esse substrato. Ou seja, a constante de Michaelis-Menten é um parâmetro bastante importante para o estudo de cinética enzimática. E nós podemos determinar o Km de qualquer enzima se nós fizermos uma relação entre a atividade enzimática e a concentração de substrato ao qual essa enzima está exposta. E é exatamente isso que nós vamos fazer nesse próximo experimento. Como sempre, nós vamos usar vários tubos de ensaio com composições diferentes. Nesse caso, nossos tubos vão ter concentrações diferentes de sacarose, que é o substrato da invertase. Então veja aí na tabela como vai ficar a organização dos tubos desse experimento. Nós vamos usar então 8 tubos nesse experimento,
Como sempre, nosso tubo 1 vai ser o nosso tubo branco, que vai ter apenas tampão acetato e água destilada. E todos os demais tubos vão ter a mesma quantidade de tampão acetato, 1 ml em cada um, a mesma quantidade de enzima, ou seja, 0,2 ml da solução de invertase, mas cada um deles vai ter 1 ml de soluções de sacarose em diferentes concentrações. Então percebam que no tubo 2 nós vamos usar 1 ml de solução de sacarose 0,01 mol por litro. No tubo 3 nós vamos usar 1 ml de solução de sacarose 0,02 mol por litro e assim por diante até o nosso tubo 8, onde nós vamos ter 1 ml de solução de sacarose 0,4 mol por litro. Então vejam bem a composição de cada um dos tubos e vamos lá para a bancada para fazer esse experimento. Muito bem, pessoal. Então, para esse nosso último experimento de cinética enzimática, nós vamos avaliar a atividade da invertase na presença de diferentes concentrações do seu substrato, diferentes concentrações de sacarose. Então, como vocês já viram na tabela, nós temos aqui 8 tubos de ensaio e a composição deles, de acordo com a tabela, é a mesma. Todos eles têm tampão acetato e a diferença entre eles agora vai ser a concentração de sacarose. Então, no tubo 2 nós temos 0,01 mol por litro de sacarose, no tubo 3 0,02, até o tubo 8 que vai ter 0,4 mol por litro de sacarose. Como sempre, ainda não está adicionada a enzima nesses tubos, né? Vocês já sabem, a enzima tem que ser sempre a última adição. Então, vamos colocar 0,2 ml de invertase em cada um desses tubos e incubar eles a 25 graus por 5 minutos, como vocês já sabem como é que funciona. Então, vamos lá. Lembrando que o tubo branco é o nosso tubo 1, então o tubo branco não vai em invertase, a invertase vai do tubo 2 em diante. Prontinho, todos eles podem ir agora para 25 graus. Todos vão ficar incubados por 5 minutos. Então vamos aguardar o tempo de incubação e depois a gente realiza a reação do DNS. Muito bem, passados 5 minutos então de incubação a 25 graus, vou tirar os tubos. A reação enzimática já se processou e agora nós vamos adicionar 1 ml de DNS em cada um desses tubos para interromper a reação enzimática e para realizar a determinação da quantificação de açúcares redutores, logo depois que a gente colocar essa reação para se processar a 100 graus Celsius. Prontinho. Para a reação do DNS se processar, nós precisamos de temperatura elevada. Então, vamos colocar os tubos a 100 graus. E vamos contar 5 minutos. Só aguardar o tempo da reação. Muito bem, passados 5 minutos, podemos tirar os tubos do banho-maria 100 graus. E o que falta fazer agora
é adicionar 6 ml e meio de água destilada a cada um desses tubos, antes da gente levar eles para fazer a leitura no espectrofotômetro. Então vamos lá? Muito bem, pessoal. Vamos homogeneizar os tubos e levar eles para fazer a leitura das absorbâncias no espectrofotômetro. Deixar eles resfriar um pouquinho, daí a gente determina as absorbâncias. Ok? Muito bem, pessoal. Então estamos aqui com os nossos 8 tubos, onde a gente realizou o experimento de variação da concentração do substrato para verificar o comportamento da enzima invertase. Então, o que nós temos que fazer é determinar a absorbância utilizando o espectrofotômetro. O comprimento de onda já está selecionado, está certo, 540, e o que nós temos que fazer, como sempre, é zerar o equipamento utilizando o nosso tubo branco, tubo 1. Então vamos zerar o equipamento. Já que nós sabemos que nesse tubo nós não temos açúcares redutores, porque nós não colocamos a enzima invertase, nós sabemos que a concentração de açúcares redutores é 0, então nós estamos dizendo que a absorbância é 0 neste tubo. E agora basta a gente determinar a leitura dos demais tubos. Então o nosso tubo 2, que teve concentração de concentração de substrato igual a 0,01 mol por litro, absorbância do tubo 2, 0,073. Vão anotando os resultados, pessoal. Esse experimento é o experimento mais característico de cinética enzimática que vocês vão ver hoje. Tubo 3, absorbância de 0,175. Lembrando que quando a gente determina a absorbância desses tubos, nós estamos determinando a quantidade de açúcares redutores produzidos pela invertase que hidrolisou a sacarose. Isso pode nos dizer também sobre a velocidade inicial da reação em cada um desses pontos. Então, a absorbância do tubo 4 é 0,358. Então, a absorbância que nós estamos determinando aqui pode ser considerada como um indicativo da velocidade inicial da reação. Vocês já sabem que se você tem um gráfico de velocidade inicial de uma reação enzimática versus a concentração do substrato, vocês vão ter um gráfico bastante importante, que é o que nós vamos ver aqui. Absorbância do tubo 5, 0,457. Absorbância do tubo 6, 0,628. Absorbância do tubo 7, 0,719, 0,720. E o nosso último tubo é o tubo que a invertase trabalhou com uma concentração de sacarose de 0,4 mol por litro. Vai ter absorbância igual a 0,7
0,82. Ok? Muito bem, determinadas as absorbâncias, devidamente anotados todos os resultados, vamos agora plotar o gráfico entre concentração de substrato a que a enzima estava submetida e absorbância, que pode ser considerada também a velocidade inicial da reação. Com os nossos dados obtidos no último experimento, nós sabemos a variação da concentração de substrato que nós utilizamos e nós determinamos a absorbância de cada um dos tubos. Uma vez que os demais parâmetros de todos os tubos eram igual, ou seja, todos tinham o mesmo pH e todos tiveram o mesmo tempo de incubação, nós podemos dizer que o nosso valor de absorbância é diretamente correlacionado à velocidade com que a reação aconteceu. Portanto, no gráfico que nós vamos plotar agora, nós vamos chamar a absorbância que nós obtivemos de velocidade da reação. Então observem que os pontos que nós obtivemos para cada um dos nossos tubos geram uma linha de tendência na forma de uma hipérbole quadrática. Ou seja, essa enzima está se comportando tipicamente como a cinética proposta por Michaelis-Menten. Perceba que, em baixas concentrações de substrato, a velocidade com que a reação se processa também é bastante pequena. Conforme nós subimos a concentração de sacarose em cada um dos tubos, a velocidade da reação sobe rapidamente. E como vocês podem observar pelo gráfico, ela tende a atingir um platô em concentrações de substrato mais altas. No nosso caso, a concentração mais alta de sacarose utilizada foi de 0,4 mol por litro. E nesse ponto do gráfico, vocês ainda percebem que a curva mostra uma tendência de ascendência. Ou seja, aparentemente, essa enzima ainda não atingiu o platô dentro das concentrações que nós analisamos. Para verificar como é que vai ficar a curva de tendência em concentrações mais altas de sacarose, vamos expandir um pouco esse gráfico e ver como é que ele se comporta. Então verifiquem agora, nesse gráfico expandido, que de fato a linha de tendência tende a se estabilizar em concentrações mais altas de sacarose. Quando a velocidade de reação atinge o seu platô, ou seja, quando ela não sobe mais independentemente se a concentração do substrato continua aumentando, nós dizemos que a enzima atingiu a sua velocidade máxima. Portanto, para esse nosso experimento, vamos considerar que essa enzima atingiu a velocidade máxima quando ela atingiu a absorbância de 1,2, ou seja, em concentrações de sacarose próximas de 4 mol por litro. Uma vez determinada a velocidade máxima de uma reação enzimática, é muito simples determinar qual é o km dessa enzima. Vocês já sabem que o km nada mais é do que a concentração de substrato no qual a enzima está trabalhando em metade da sua velocidade máxima. Então, se a velocidade máxima dessa reação foi de 1,2, metade dessa velocidade vai ser 0,6. Basta nós verificarmos no gráfico, portanto, qual é o valor no eixo x, ou seja, qual é a concentração de sacarose, que corresponde a uma absorbância ou uma velocidade de 0,6. Se nós fizermos dessa forma manual ou visual, nós vamos ter uma boa ideia de qual é o valor de km. Mas existe uma forma da gente determinar esse valor com mais precisão e utilizando exatamente os mesmos dados que nós já temos. Basta nós fazermos uma regressão linear desse gráfico, ou seja, transformar essa hipérbole quadrática numa reta. Para fazer isso, nós vamos usar uma variação da equação de Michaelis-Menten que foi proposta por dois pesquisadores, Lineweaver e Burke. A equação de Lineweaver-Burke nada mais é do que a equação de Michaelis-Menten invertida, ou seja, ao invés de velocidade inicial, nós vamos ter 1 sobre a velocidade inicial. Como nós invertemos o lado esquerdo da equação, nós temos que fazer a mesma coisa no lado direito da equação para que ela permaneça verdadeira. Então, se nós invertermos os dois lados da equação, nós vamos ter a seguinte equação de Lineweaver-Burke. Percebam que agora a forma como essa equação é apresentada é muito similar à fórmula da equação de uma reta, y igual a ax mais b. Portanto, se nós plotarmos no segundo gráfico os mesmos dados que nós já temos, porém invertidos, ou seja, em vez de velocidade inicial, 1 sobre a velocidade inicial, e ao invés de concentração de substrato, 1 sobre a concentração de substrato, nós vamos ter o seguinte gráfico. Por se tratar de uma reta, nós podemos determinar qual é a equação que representa esse gráfico. Então vocês podem observar que esse gráfico é representado pela equação y, que é o nosso eixo y, nossa velocidade, ou a nossa absorbância, é igual a 0,1235x, o x é o nosso eixo x, ou seja, 1 sobre a concentração do substrato, mais 0,7276. Y igual a ax mais b. Em qualquer equação desse tipo, o b é o valor onde a reta cruza o eixo y no gráfico. Nesse caso, o b vai ser 1 sobre a velocidade máxima. Então nós podemos dizer que 1 sobre a velocidade máxima é igual a 0,7276. Da mesma forma, o a dessa equação
é o que diz a inclinação da reta, que nesse caso vai ser 0,1235. E esse valor é igual ao km dividido pela velocidade máxima da reação. Com esses dois valores, você já consegue isolar o km e determinar qual é o valor dessa constante. Mas existe uma forma mais rápida e mais direta de fazer isso. Se nós pegarmos o valor onde a reta cruza o gráfico no eixo x, ou seja, onde a reta está cruzando no eixo que diz qual é a concentração de substrato, nós temos que esse ponto equivale a menos 1 sobre o valor de km. Ora, quando a reta cruza o eixo x, significa que o valor de y é igual a zero. Então nós podemos pegar essa equação e igualar o y a zero e isolar o x, ou seja, isolar o ponto onde a reta está tocando o eixo x. Se nós fizermos umas continhas bem rápidas e simples, nós vamos ver que o valor de x dessa equação é igual a menos 5,89. E esse valor é igual a menos 1 sobre km. Novamente, uma conta bastante simples, nós vamos verificar que o km é igual a 0,17. Ou seja, o km para essa enzima que nós estamos analisando é igual a 0,17 mol por litro, ou 170 milimolar. Se vocês voltarem no gráfico original da hipérbole quadrática, vocês vão ver que 0,17 é exatamente o ponto que corresponde na linha de tendência à metade da velocidade máxima dessa reação. Muito bem, pessoal. Então é dessa forma que nós determinamos esse parâmetro muito importante para o estudo de cinética enzimática. O km de uma enzima é muito importante para nos dizer qual é a eficiência de uma reação enzimática na conversão do substrato em produtos. Vamos considerar, por exemplo, duas invertases. A primeira sendo essa que nós analisamos na aula, e uma segunda invertase que tem, por exemplo, um km igual a 0,1 mol por litro, em comparação com a nossa invertase que nós determinamos que tem um km de 0,17 mol por litro. Considerando que as duas enzimas tenham a mesma velocidade máxima, nós podemos dizer que a segunda enzima é muito mais eficiente na conversão da sacarose em açúcares redutores, uma vez que ela funciona na metade da sua velocidade máxima com uma concentração de sacarose menor do que a nossa enzima que nós analisamos. Ou seja, precisa de menos substrato para ela converter a mesma quantidade de sacarose em açúcares redutores no mesmo tempo. Esse tipo de comparação é feito o tempo todo nos laboratórios de bioquímica que estudam enzimas. E esse tipo de conhecimento também é de fundamental importância para uma série de outros setores, para medicina, setor farmacêutico, indústria alimentícia, entre outros. Então aqui terminamos a segunda parte da nossa aula de cinética enzimática. Espero que vocês tenham gostado e entendido. E até a próxima.